Existe uma máxima de que o mercado financeiro é totalmente desconectado com a economia real, e eu falo bastante sobre isso no meu podcast. Só que especificamente em relação à economia americana e à bolsa americana, ela vem demonstrando um cenário onde os dois estão voltando a se conectar de uma forma inesperada. E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, primeiro a gente tem que rever a questão da economia em formato de K, que é o K-shaped economy, né? Na letra K, você tem a perninha que vai para cima, que são as pessoas que têm ativos, principalmente ali a geração dos boomers, né? Que conseguiu via imóveis e as suas aposentadorias ter um valor muito maior hoje em dia, e aquelas pessoas que não detêm ativos, principalmente das gerações mais jovens, né? Que estão baseados simplesmente nos salários e são obrigados a fazer até 2, 3 empregos, fazer Uber, etc., entre outras coisas. E hoje chegamos num nível de concentração que é bastante alarmante na economia real. E aqui, se você der uma olhada nessa notícia, quase metade de todas as compras que são feitas, todas as vendas que são feitas no varejo americano, vem de somente 10% das pessoas, ou seja, que é daquela classe de renda maior, ou seja, que o top 10% em renda nos Estados Unidos está consumindo metade de tudo que está sendo gerado nos Estados Unidos, e mostra como que a concentração também está acontecendo na parte da economia real. Só que aqui teve uma entrevista que foi feita com o Adam Taggart, que eu recomendo fortemente que você veja. Eu não conhecia essa pessoa, deixa eu até colocar aqui na tela. Pronto, o nome dela é Cameron Dawson, né? E ela falou com Adam Taggart no canal dele, Thoughtful Money, é um canal do YouTube que eu recomendo fortemente. E ela falou uma coisa bem interessante que está ligando a nossa economia de hoje, que está totalmente voltada para a inteligência artificial, que é o que vem fazendo toda a SP500 subir com somente algumas ações, só que o investimento não para de aumentar, principalmente tecnologia, chips, etc. Toda essa economia que está fazendo ações ali como a AMD, como a Nvidia, né, todas as outras explodirem. E ela está mostrando como que essa economia está cada vez mais dependente dessa continuidade do CAPEX, da inteligência artificial, que está movimentando o mercado na economia real, mas fazendo o contrário. Não é a economia real que, gerando empregos, faz com que as pessoas apostem nas melhores empresas e façam os investimentos em ações. Na verdade, é porque o mercado está subindo que ele acaba tendo o efeito na economia real, que é exatamente o contrário, como se fosse o cachorro correndo atrás do rabo. Mas só antes de continuar, se você gosta desse tipo de assunto sobre mecânica monetária, fluxo de capitais, o que faz os mercados realmente subirem ou caírem, quais são os principais riscos de uma forma macroeconômica que a gente não vê tanto nas faculdades, eu tenho esse Substack nos links da descrição abaixo, onde eu faço vídeos diários, mas também tenho ali artigos exclusivos e a Universidade Omnimacro para membros, onde todos os finais de semana eu tenho um vídeo exclusivo falando ali sobre, entrando em profundidade nesse assunto. E para aqueles que querem aplicar mais aos investimentos de fato, eu faço a publicação do portfólio Omnimacro, onde você pode acompanhar gratuitamente os resultados, né? Nós passamos de 20% desde o dia 4 de abril, e membros podem acompanhar também a exata alocação e sempre que formos fazer movimentos nesse sentido. Então todos os links estão na descrição abaixo para você acessar o Substack. Então voltando aqui nessa entrevista da Cameron Dawson, né? Ela falou a seguinte coisa: chega um momento que você cria o que ela chama de uma referência circular na economia, né? Então a gente sempre fala que o mercado não é a economia real, só que agora ela argumenta que está muito mais espelhando o mercado pelo tipo de efeito que se tem nas aposentadorias 401k ou nas contas de corretoras de investimento. Quando você vê a sua conta crescendo, porque essa está literalmente crescendo numa forma assim, quase como uma mega bolha mundial, né? A gente sempre fala aqui sobre os fluxos de capital, tanto fora dos Estados Unidos quanto dentro dos Estados Unidos, fazendo com que qualquer notícia, seja boa ou ruim, ela faz o mercado subir. Isso pouco importa. Só que isso daqui cria o que a gente chama de wealth effect, ou seja, as pessoas que olham as suas contas nas corretoras vão vendo que elas se sentem automaticamente mais ricas
e baseado nisso cria aquele efeito psicológico para que você comece a agir sobre isso. E não é necessariamente você vender a sua posição ou realizar a sua posição, né? Principalmente ali nos 10%, né, na maior alta renda, os milionários, etc., você tem movimentos de simplesmente aumentar o seu consumo, porque você sabe que tem o backup, né, das suas ações, que são bastante líquidas, caso você precise. E aqui eu estou sendo irônico, porque você tem, obviamente, os riscos desse mercado quando você aposta nesse tipo de coisa. Só que esse wealth effect acaba fazendo com que esse consumo, né, que representa metade do que se está acontecendo nos Estados Unidos, ele, em princípio, se indiretamente começa a passar para a classe média, que é a que mais sofre, porque ela não tem o efeito direto, né? Muitas vezes você tem ali a classe média, inclusive eu já trabalhei muito com isso, né, em 401ks, e conheço bastante o comportamento do americano. Você tem várias pessoas ali que têm sérios problemas, numa emergência onde você precisa ali de 12, 15 mil dólares para consertar um ar-condicionado central da sua casa, ou o seu carro, né, que é parte vital da economia americana. Você não tem isso em conta corrente e exige-se que você acabe indo para a única conta que você vai ter, que seria para o longo prazo, mas você precisa usar imediatamente, que é o 401k, mesmo que pague-se multas, né, e impostos, etc., que incidem quando você faz isso com menos de 59 anos e meio, né, conforme a legislação americana. Então, mas ao mesmo tempo, ele é assalariado, ele precisa de um determinado emprego e ainda vai tendo esse benefício indireto desse wealth effect da classe mais alta. Então ela sente que o seu portfólio está bastante gordo, porque só nesse ano, né, com muitos portfólios, você vai ter ali pelo menos 20%, 30%, 15%, dependendo do ativo que você escolheu, e de repente você já se permite fazer mais coisas, e isso aumenta o consumo e faz a economia girar, que é exatamente o contrário do que se tinha antigamente, né? Você tinha a sua renda baseado nas empresas, elas emitem ações e aí você aposta nas melhores ideias e seleciona. E agora você tem um efeito de simplesmente capital passivo entrando, seja especulativo, de todo mundo usando a bolsa americana como uma forma de piggy bank, né, que é o que a gente chama aqui, né, de cofrinho, onde você recicla, ou também usando a dívida americana. Os treasuries, os bonds, são exatamente da mesma forma. Então, aqueles detentores, por sentirem estar mais ricos, eles acabam fazendo isso acontecer, o que exacerba até um pouco mais, né, o K-shaped economy ao longo do tempo, quanto mais eles sentem que isso acontece, porque eles vão comprar mais ativos, inclusive, né? Muitos fazem o reinvestimento, por exemplo. Então fica bem interessante como que isso está sustentando aquilo. Só que essa é na parte privada. Agora, a gente esquece da parte pública, onde você tem mais e mais intervenções, ou pelo menos um suporte claro da administração hoje, de que o objetivo não é deixar isso cair. E talvez tenha sido uma das coisas que o Trump percebeu naquele momento, que inclusive está registrado aqui nesse gráfico, naquele Liberation Day, onde ele foi com tudo e disse a seguinte coisa: não, nós vamos mudar, migrar a forma que nós estamos fazendo, etc. Criou um choque. O mercado viu de uma forma ruim, né, com bastante incerteza, e depois ele viu a importância de manter isso, né? Tanto que você vê tweets do Trump falando: olha, tá vendo? Nós estamos nas máximas históricas, ou talvez agora seja um momento bom de comprar, e porque você está investindo nos Estados Unidos, você vai ver como a bolsa vai melhorar. Ou seja, literalmente um suporte explícito da administração, que é o famoso statecraft, né, que eu falo bastante, quando o Estado está cada vez mais intervindo nesse aspecto para dar esse suporte. Aí você acaba fazendo com que isso aumente mais ainda, te dá mais ainda aquela confiança, mas também pelos gastos fiscais que começam a ser feitos a partir de agora, a dominância fiscal que você tem, isso acaba também criando todo um efeito de novos empregos para o governo, né, novos empregos governamentais, etc. E isso acaba, via fiscal também, tendo uma certa, talvez um movimento que a gente vai ver cada vez mais, de talvez uma recuperação
na classe média, só que totalmente impulsionada pelo fiscal, e não necessariamente por um livre mercado, etc., de novas empresas surgindo, novas startups, etc. Então, muito interessante, né, o que acaba criando cada vez mais liquidez e faz também isso aqui dar um certo suporte. Inclusive, um dos planos da administração também se não me engano, era ter um valor ali de $1.000 para cada bebê que nasce entre determinados anos recentes, né? Tem uma data ali específica, justamente já tendo uma conta de poupança indexada na SP500. Então você vê como que acaba virando totalmente a lógica do mercado que se tinha antes e deixa cada vez mais fascinante, né? Você vê essa nova dinâmica de como que o mercado de capital acaba, talvez de uma forma bem inesperada, se ligando cada vez mais com a economia real, né? De uma forma que a gente não imagina muito, também não se sabe o quão sustentável é isso, mas com certeza vai fazer parte da grande política, né? E o grande movimento monetário para os próximos anos.